Boa noite a todos. Boa noite toda a família vascaína, todos os amigos, seguidores aí de todo mundo, de todo o nosso país. Vocês estão me ouvindo bem aí? Muito bem. Então, estou aqui para, em primeiro lugar, confirmar, né, que eu saí do Brasil na segunda-feira à noite, num voo da British Airways. Tinha testado sábado e estava tudo bem, não tinha detectado nenhum problema com o Covid-19. Chegando aqui na Inglaterra, é obrigatório até o segundo dia depois da sua chegada, no caso foi quarta-feira, que eu testasse e deu positivo. Então não sei se estava incubado, se peguei no aeroporto, se peguei no voo, se peguei aqui quando cheguei, enfim. O fato é que na quarta-feira eu testei positivo para o Covid pela primeira vez. Eu estou duplamente vacinado, eu não tomei a terceira vacina. Tive que ir para o hospital, aqui é um hospital muito bom, em Hampstead, aqui próximo onde eu estou no Hotel Hilton de Wembley, aqui do lado do estádio do Wembley, aqui da janela do meu quarto dá para ver a ponte do estádio do Wembley, e tive muito mal. Tive que ficar hospitalizado um tempo e tive o Covid atacando parte dos meus pulmões, me tirando completamente a voz. Estou conseguindo falar só hoje, por isso estou aqui me dirigindo a vocês. Tive um ataque na minha garganta de pus, bacteriológico que me deixou completamente sem voz, provavelmente associado ao Covid, segundo os médicos aqui. E estou em monitoramento com risco de talvez ter que voltar ao hospital. E gostaria de agradecer a todos que participaram dessa corrente de fé, de oração, de positivismo aí em meu favor, para que eu pudesse me restabelecer. Estou aqui no quarto, não posso sair do quarto do hotel. Vou fazer o meu curso, combinei aqui com o pessoal da UEFA, que já está aqui no hotel, falei com os diretores, com o coordenador do curso. O curso amanhã é sobre marketing esportivo. Ele vai ser dado presencialmente no estádio do Tottenham. Infelizmente eu não posso participar porque eu estou em quarentena, pelo menos até segunda-feira, quando eu tenho que testar novamente para ver se eu já posso sair da quarentena. Então o curso que será presencial, né? O curso na verdade é um curso híbrido, onde você faz várias matérias online e existem alguns encontros presenciais. O encontro presencial dessa vez é para debater marketing no futebol e para debater direitos de TV e comunicação no futebol. O curso, na data de amanhã, vai ser dado no estádio do Tottenham, e na data de sábado vai ser dado aqui no estádio de Wembley, com todo o apoio da Federação Inglesa de Futebol, que dão um suporte aqui para a UEFA poder receber os delegados de todo mundo que estão fazendo esse curso, que é um curso muito selecionado. É a terceira vez somente que a UEFA abre para pessoas que não sejam necessariamente pessoas que trabalham nas associações europeias de futebol. E eu fui agraciado aí em função do projeto Somamos também, que muita gente ainda tem, né, a cara de pau de dizer que é fantasia, que não existe, mas foi o projeto Somamos que de certa forma me credenciou também a poder fazer parte dessa seleta turma de alunos que estão cursando esse MBA em Administração Sênior de Futebol aqui da UEFA. Então, queria agradecer a todos que torceram, né, pela minha recuperação, pelo meu restabelecimento. Eu ainda não estou 100%, mas estou bem melhor do que estava, não pode ter certeza. Né? Acredito que vou conseguir superar todos os obstáculos que esse vírus traz, né? Como eu falei, eu estou duplamente vacinado. Talvez se não tivesse
pudesse ter muito mais problemas do que eu tive. Então, digo a todos que ainda não se vacinaram, por favor, pensem bem e se vacinem para se proteger, né? Eu não tomei a terceira dose, não tive oportunidade de tomar, mas também recomendo aqueles que já estão duplamente vacinados, no caso de uma vacina como a que eu tomei, que é a AstraZeneca, que são de 2 doses, que tomem uma terceira dose para se proteger mais, porque o Covid pode acontecer na sua vida, pode acontecer de não te dar efeito nenhum, mas pode acontecer de ser devastador, como foi para muita gente, para muitas famílias. Para mim foi realmente muito impactante. Eu tive muita dificuldade nesses últimos dias aqui. Tive conversando muito com meu filho de 14 anos, com a minha esposa, com pessoas amigas que se preocuparam. Queria agradecer a todos. Muitos eu não pude responder porque realmente eu não tinha sequer como falar ao telefone. Quero agradecer o apoio que eu tenho tido aí dos médicos Rodrigo Schroeder, do médico Jorge Veríssimo. O Dr. Walter também colocou a esposa dele, que está na frente do Covid, que é médica, laringologista, né? Alguma coisa, né? Garganta, né? Otorrino, acho que fica mais fácil. Desculpa. À disposição, obrigado ao Dr. Walter aí, né? E também tenho seguro, né, de viagem internacional, sempre faço, então vou ter uma consulta médica aqui. Eu fui muito bem tratado no hospital aqui em Londres também. O médico me telefonou hoje para saber como é que estava progredindo. E tá tudo indo bem, graças a Deus. Eu acredito que eu vá conseguir me recuperar totalmente. Vou tentar participar do curso amanhã, apesar de todos os efeitos que eu tive. Tive muitos problemas aí nesses dias de saúde por conta do Covid, mas vou procurar, embora não vá poder participar presencialmente, com vários colegas do mundo todo que estão aqui fazendo curso, que também estão me ajudando muito, sendo muito cooperativos, muito colaborativos. O próprio pessoal da UEFA também sendo muito colaborativo. E vou fazer amanhã o curso de marketing futebol e no dia seguinte de comunicação e direito de TV, que serão dados aí por grandes mestres do marketing e direito de TV do mundo, entre eles o Simon Chadwick, que tem vários livros escritos. Queria mais uma vez então endossar um agradecimento a todos. Muito obrigado por todo o carinho que eu recebi, por todas as mensagens. Queria pedir desculpas ao pessoal aqui da Inglaterra. Muita gente aqui em Londres queria me ver, me conhecer, me abraçar, ver pessoalmente, mas eu estou em quarentena. Segunda-feira eu vou testar, se tiver negativo. Terça-feira eu tenho que testar novamente. Se der negativo de novo, aí na terça, a partir do dia 9, eu vou ver. Dependendo de como eu tiver, os efeitos que eu tiver tendo da doença, se eu tiver realmente totalmente recuperado, vou tentar cumprir outros compromissos que eu tenho aqui na Inglaterra. Alguns, inclusive, que eu marquei em favor da gente ver oportunidades pro Vasco, né? E aí a gente vai ver se a gente vai cumprir ou vai voltar para casa, né? Meu filho estava na volta logo para casa, pai, e dá um aperto no coração danado, porque o susto para todo mundo foi muito grande, porque a coisa realmente foi muito séria. Sobre o nosso clube, né? Eu vi aí que nós vencemos o Nova Iguaçu por 3-2, e a única coisa que eu queria compartilhar com vocês é que me preocupa muito mais o fato da gente ter tomado 5 gols em 3 partidas contra adversários muito fracos do que ter feito 8 gols. Né? Então, eu acho que a gente tem que ficar contente de que a gente está começando um campeonato melhor do que a gente vinha começando campeonatos nos últimos anos, mas fica o sinal de alerta aí que fizemos 3 partidas contra times que, com todo respeito, são muito inferiores, né? Inclusive aos clubes que disputam a Série B do Campeonato Brasileiro, e sofremos 5 gols em 3 partidas. Isso é um sinal de alerta, porque são quase 2 gols por partida de times muito, muito inferiores, inclusive aos que disputam a Série B do Campeonato Brasileiro. Vi aí a entrevista nos juristas vascaínos, o Marcos Cílios, né? Cílios me convidou para participar do próximo programa domingo. Eu não vejo que eu tenha condições hoje de participar de um programa de entrevista, até porque a altura, o tom da minha voz ainda está muito prejudicado.
Vocês veem que eu estou com muita dificuldade de falar, não posso falar em um tom mais alto, que me incomoda. Então vim aqui mesmo mais para dar uma satisfação a todos, que muitas pessoas pediram. Tenho tido muitas reflexões, porque toda essa batalha aí em favor de fazer os vascaínos felizes está me custando muito alto, né? O preço está sendo muito alto, de estresse para minha família, para minha saúde, né? Então eu mais uma vez digo que essa batalha, essa luta que a gente está tendo em fazer a felicidade voltar para os vascaínos, ela não pode ser minha só, ou de alguns apenas. Vi aí a covardia que foi feita com o Xande Menor, né, do presidente fake que lá está, ter processado ele. Isso é uma tremenda covardia por ele ter escolhido, né, entendido que para o Vasco é melhor implementar um projeto do que simplesmente chegar lá e ver que não tem nada a ser feito a não ser vender o futebol do Vasco. Então, as pessoas têm o direito de se livre expressar. Quantos aí que falam tanta coisa de mim, inclusive em canais de YouTube, que eu respeito, que eu não estou aqui para processar ninguém, para ficar prejudicando ninguém ou atrapalhando a vida de ninguém. Acredito muito na liberdade de imprensa, acredito muito na democracia, no direito que as pessoas têm de pensar aquilo que bem entenderem. E a gente tem que respeitar, porque se a gente não conseguiu ser compreendido por alguém, por alguma razão, ou se a própria pessoa não se deu a oportunidade de buscar se aprofundar melhor para compreender aquilo que a gente quer oferecer para o clube, ela tem o direito de opinar da maneira que ela quiser, e eu respeito isso. Então acho muito covarde da parte do presidente fake do Clube de Regatas Vasco da Gama processar uma pessoa simples, humilde, para ela usar um espaço na internet, no YouTube, para poder manifestar o pensamento dela. Então sou solidário à pessoa do Xande Menor, do Alexandre Laureano, por sofrer essa tremenda dessa covardia. Com relação ao fato de que foi dito de que não há mais nada a ser resolvido na justiça, eu lamento que um advogado fale isso. Uma pessoa que seja da política, a gente até entende, mas um advogado dizer que um processo que ainda não teve instrução, que ainda não teve fase de provas e que ainda não teve sentença, está resolvido, ele ou faltou a muitas aulas na faculdade para poder se formar, ou está mentindo, o que é uma marca, infelizmente, de parte dessa gestão. E eu digo até parte dessa gestão porque hoje eu vejo que, como dentro da Sempre Vasco, me surpreendeu muito positivamente ver o discurso de uma conselheira da Sempre Vasco, a qual aqui sou fraterno em relação a tudo aquilo que por ela foi externado e que mais uma vez foi levado em tom de deboche, como se não fosse importante, representa e muito o pensamento dos vascaínos. Então, parabéns à senhora conselheira, que eu gostaria de conhecer, que gostaria de, quando houver a oportunidade, cumprimentar, inclusive, parabenizando pelo discurso adequado, oportuno e bastante feliz, representativo do que pensa o vascaíno sobre tudo aquilo que está acontecendo no Vasco. Então, tanto lá na Sempre Vasco, quanto na Mais Vasco, eu acredito que existem muitas pessoas que realmente pensam no Vasco, querem o bem do Vasco, apesar de politicamente terem se alinhado a frentes e projetos que acabaram suas lideranças, decepcionando e muito o vascaíno com as suas decisões e atitudes. Eu acredito que a Mais Vasco, ela apostou em um cavalo de corrida e quando colocou na pista, viu que nada mais era do que um burro. E que deve ter muita gente na Mais Vasco que está bastante arrependida. Então, se é o caso, coloque a mão na consciência e procurem pesquisar, refletir, aprofundar o debate sobre Constituição ou transformação do nosso futebol em futebol empresa, se realmente a maneira como isso está sendo proposto é a maneira adequada, se a maneira que isso está sendo proposto é uma maneira democrática, se a maneira que isso está sendo proposto realmente ela atinge os fins
buscados ou se apenas serve para justificar um presidente que não deu certo. Não digo nem que seja uma gestão que não deu certo, mas um presidente que representa, infelizmente, essa gestão que não deu certo. A ponto dele dizer que isso é como se fosse um Papai Noel, presente de Papai Noel que apareceu para ele, o que é ridículo, né? O que mostra um total despreparo, total falta de planejamento de verdade, né? Para conduzir com respeitabilidade institucional o Clube de Regatas Vasco da Gama. Digo a todos e conclamo aqui os grandes beneméritos e beneméritos do Vasco a prestarem atenção no fato de que não é possível sequer constituir uma subsidiária integral sem autorização de uma Assembleia Geral. E isso é muito fácil de explicar. Quando você faz uma subsidiária integral, e essa subsidiária integral do clube, ela tem atividade econômica, porque seria uma SAF, essa subsidiária integral, então ela teria atividade econômica, isso visa o lucro. E, evidentemente, porque toda atividade econômica visa o lucro. E quando você vai e lê as finalidades sociais que estão no nosso estatuto, você vê que as nossas finalidades sociais, elas vetam, inclusive, a distribuição de dividendos. Nosso estatuto proíbe a distribuição de dividendos. O nosso estatuto, ele claramente estabelece que são nossas finalidades sociais a finalidade educacional, a finalidade filantrópica, a finalidade esportiva e a finalidade social. Não está presente entre as finalidades da instituição Clube de Regatas Vasco da Gama a finalidade econômica. Ou seja, para que a finalidade econômica possa ser uma das finalidades do clube, ainda que por intermédio de uma subsidiária integral do clube, é condição sine qua non e necessária que seja isso deliberado por uma Assembleia Geral Extraordinária proposta com esta finalidade específica, porque o clube teria que alterar a sua finalidade, ou seja, a diretoria administrativa e nem o conselho deliberativo, eles têm autonomia para deliberar sem uma ratificação de uma Assembleia Geral Extraordinária a constituição sequer de uma subsidiária integral 100% do clube. Porque se ela tiver finalidade diferente daquilo que é uma das nossas finalidades estatutárias, isso evidentemente violaria frontalmente o estatuto na sua essência. E para que isso pudesse ser deliberado e efetivamente feito, teria que exigir uma Assembleia Geral Extraordinária. E da mesma maneira que o Estatuto prevê que para algumas matérias menos importantes, algumas delas inclusive de cunho patrimonial, exige fórum qualificado, ainda que a lei sobre SAF dissesse ou diga diferente, a deliberação tanto no Conselho Deliberativo quanto na Assembleia Geral também tem que ser por voto qualificado. Então, dois aspectos são muito importantes. Primeiro, não é possível a diretoria administrativa, somente com autorização do Conselho Deliberativo, criar uma subsidiária integral, ainda que 100% do clube, cuja finalidade seja econômica. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que é impossível do ponto de vista jurídico, ilegal do ponto de vista jurídico, a construção de uma SAF sem que ela seja discutida com o quadro social e deliberado pelo quadro social. Em primeiro lugar. Por quê? Porque o nosso estatuto não prevê como uma das suas atividades, como uma das atividades institucionais sociais do Vasco, a atividade econômica. Se o Vasco vai passar de alguma maneira, ainda que pela construção de uma subsidiária integral que pertence ao clube, a exercer atividade econômica, o Vasco precisa modificar o seu estatuto. E a modificação do seu estatuto
briga exige uma Assembleia Geral Extraordinária. Caso isso não seja feito, a chance de judicialização é enorme e isso só vai trazer instabilidade para algo que precisa de estabilidade. Em segundo lugar, precisa ser votado, no meu modo de ver, por maioria qualificada, por uma razão simples. Isso altera as razões principiológicas do clube. Isso altera as finalidades, a razão de ser do clube. Repito, o Clube de Regatas Vasco da Gama hoje, ele tem determinadas finalidades. Quais são? Social, educacional, desportiva e filantrópica. Se se quer dar ao clube uma outra atividade diferente dessas, que é a atividade econômica, porque nenhuma dessas finalidades visa o lucro, evidentemente. Nem a filantrópica, nem a educacional, nem a esportiva, nem a social. Porém, se se quer dar ao clube uma atividade econômica que visa o lucro, isso é algo que altera a essência, a razão de ser do clube. E ao fazer isso, uma vez que o Estatuto estabelece para questões menores que elas sejam deliberadas por fórum qualificado, como por exemplo a destituição de um dirigente, ou questões de cunho patrimonial, e essa é uma questão de cunho patrimonial, mas independente disso é uma questão maior do que qualquer outra, porque é a própria razão de existir da instituição. Isso só poderia ser também deliberado, tanto no Conselho Deliberativo, quanto numa Assembleia Geral, por maioria qualificada. Ah, mas a lei diz que pode ser por maioria simples. Não importa. Não importa se a lei diz isso ou diz aquilo. Por que não importa? Porque a Constituição brasileira, ela estabelece claramente que a lei, ela não pode retroagir para alterar o ato jurídico perfeito, para alterar a coisa julgada ou para alterar o direito adquirido. Em regra, toda lei ela é retroativa, exceto quando ela conflita com o direito adquirido, o ato jurídico perfeito ou a coisa julgada. No caso, um estatuto social de um clube, como um contrato, ele é um ato jurídico perfeito, de uma maneira que uma lei posterior ela não pode modificar um contrato anterior ou um ato jurídico perfeito. Então, gente, se esses crápulas que estão no clube temporariamente insistirem que eles têm autoridade para criar uma subsidiária integral sem autorização de uma Assembleia Geral e que esta Assembleia Geral, esta matéria de modificação das finalidades do clube devem ser votadas pela sua importância através de maioria qualificada, qualquer criação, construção, constituição de SAF é completamente ilegal e será possível ajuizar uma ação anulatória desses atos. Então, para se evitar mais problemas de judicialização do clube na justiça, eu conclamo todos os beneméritos, grandes beneméritos do clube e seus sócios a debaterem o assunto, seus conselheiros, de maneira mais respeitosa à nossa instituição e ao nosso estatuto, para que a gente não tenha aí qualquer tentativa dessa diretoria administrativa de conduzir esse debate de uma maneira a criar e constituir essa subsidiária integral sem obedecer esses requisitos, sem consultar os sócios que deverão deliberar sobre isso e, uma vez autorizando, aí tudo bem. Repito, o Vasco é dos vascaínos. Na sua essência institucional, é dos sócios que têm direito de voto. E se os sócios que têm direito de voto, em sua maioria, no meu modo de ver, qualificado, entenderem
que sim, é o momento de fazer essa mudança. Não estou aqui discutindo as razões, eu acho que não é. Eu acho que isso aí é só para salvar o mandato de uma pessoa que está conduzindo muito mal a nossa instituição, e não é só na minha opinião, não. É na opinião de milhões de vascaínos, inclusive numa recente pesquisa no Net Vasco, 90% dos vascaínos entenderam que a administração dele é péssima ou ruim. Então isso não é uma opinião pessoal. E acredito que muitos integrantes das frentes, sempre Vasco e mais Vasco, que alicerçaram de alguma maneira essa gestão em determinado momento, já também entenderam que esta pessoa não tem qualquer condição de realmente dar solução ao Clube de Regatas Vasco da Gama, seja em que modelo econômico for, SAF, não SAF, captação de recursos por qualquer meio, inclusive sequer existe, até onde a gente saiba, qualquer proposta de SAF. Existem especulações que alguém tenha realmente chegado e apresentado alguma proposta. Até agora não temos qualquer notícia sobre isso, a não ser especulação para conseguir manter esse assunto sempre sendo deliberado, para dividir os vascaínos do jeito que está dividindo, para atrair para o lado dele aqueles que são simpáticos a um Vasco, um futebol empresa, que eu respeito, não é esse o assunto, mas chama a atenção dos vascaínos que a discussão realmente não é a favor ou contra a SAF. Você pode ser a favor de uma SAF, isso pode ser debatido no âmbito do Vasco, isso pode ser um modelo para um futuro. Agora, com certeza absoluta, jamais da maneira como está sendo feito, jamais com um clube na segunda divisão, onde certamente seu futebol vale muito menos do que na primeira divisão. O Vasco não precisa virar SAF para subir para a primeira divisão, convenhamos. O Botafogo com orçamento menor do que o Vasco subiu. Outros clubes que caíram no ano passado também subiram, com orçamentos menores do que o Vasco. Então, o que o Vasco precisa é de ser conduzido de uma maneira responsável, de uma maneira correta, adequada, parar de ter donos externos, parar de ter gente que manda e desmanda no futebol, né? Parar de fazer a mesma coisa que todo mundo sempre reclamou a vida inteira e que continua sendo feita e não foi modificada. Se há vascaínos que se iludem achando que simplesmente o fato de se botar 3 palavras lá vai fazer as coisas mudarem, com as mesmas pessoas por trás, com as mesmas pessoas que são incompetentes para, inclusive, fazer o futebol dar resultado, eu lamento. Se há vascaíno que acha que só porque vai se botar 3 palavras lá as coisas vão mudar. Não é assim que as coisas mudam. As coisas mudam quando existe liderança, quando existe exemplo, quando existe uma outra forma de conduzir, quando existe gestão, quando existe competência, quando existe integridade, quando existe honestidade. As coisas não mudam porque você simplesmente pega uma instituição e organiza ela de uma maneira diferente do que ela é organizada do ponto de vista de um pedaço de papel. Não muda. Isso não faz absolutamente nenhuma instituição mudar. Então, por favor, reflitam bem sobre essa questão que precisa efetivamente ser melhor debatida, ser melhor discutida e ser deliberada de maneira adequada dentro da instituição. Desejo a todos uma boa noite. Eu tenho realmente refletido bastante sobre essa minha luta em fazer vocês felizes. E, mais uma vez, eu conclamo a todo vascaíno de entender que essa não é uma luta minha, não é uma luta para o Levin ser presidente do Vasco. A luta para o vascaíno ser feliz é uma luta de todo vascaíno. Uma luta para o Vasco voltar a ser campeão deve ser uma luta de todo vascaíno. E a minha parte, mesmo odiando tudo que muitas pessoas fizeram comigo, eu ofereci ajuda, disse que poderia ir para lá, disse que poderia assumir a administração do futebol, disse que poderia levar os executivos,
Se há quem ainda debocha na altura do campeonato se existiram, se existem estas cartas ou não existem, todo mundo sabe que existe. Os youtubers que quiseram vir, viram. Gente da administração que quis ver, viu. Gente de todos os grupos que quis ver, viu. Que foi sim possível levantar recursos para o Vasco através de um projeto consistente, credibilizado por uma equipe de executivos que davam segurança aos investidores de que aquele projeto seria implementado. Não adianta o babaca ir a público e dizer: apresente as cartas, apresente os milhões, porque na mão de babacas como você, ninguém bota nem R$1.000. Pelo contrário, o único babaca que diz que bota é você, e que faz o milagre da multiplicação de 3 milhões se tornar 26 milhões em um ano. As pessoas colocam dinheiro na mão de quem elas entendem que tem capacidade e competência para administrar uma instituição de forma responsável e efetiva. Ninguém colocou dinheiro na minha mão. As pessoas colocaram dinheiro num Vasco projetado. Vasco que tinha um projeto consistente, com uma visão de futuro do Vasco, amparada por um plano de negócios e por uma modelagem financeira matemática que mostrava que aquele plano de negócios realmente dava sustentação a toda aquela visão de Vasco estabelecida naquele projeto. E para dar segurança ao mercado, com o aval de 12 executivos de mercado, respeitados pelo meio corporativo, que foram colocados ali com a missão de implementar o projeto. Que não adianta contar história. Para você criar credibilidade para uma instituição, você realmente tem que trazer gente que o mercado confia. E convenhamos, meu amigo, em você tá muito difícil confiar, que você é um baita de um mentiroso. Meus amigos vascaínos e vascaínas, uma boa noite a todos. Muito obrigado pelo carinho. E eu vou continuar na luta se eu verificar que vocês estão na luta por aquilo que vocês querem. Se vocês estão já num estágio de tratar o Vasco de qualquer maneira, ou seja, está muito ruim, então o que vier de ruim então não pode ser pior, aí eu vou estar ali sempre torcendo, mas eu não vou fazer parte de uma entrega do Vasco, as pessoas fazerem com o Vasco aquilo que elas querem, única e exclusivamente por vaidade ou por interesse pessoal, seja ele escuso ou não. Uma boa noite a todos, muito obrigado pelo carinho, estou me recuperando, espero estar completamente recuperado na semana que vem e eu volto aí para falar com vocês aí com mais calma. Uma boa noite.